Olá, seja bem-vindo ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estou aqui sempre com um tema importante para levar informação para a sociedade. Hoje nós vamos entrevistar uma advogada criminalista que trabalha em Canoas e tem um escritório no bairro Guajuviras e atende muitos clientes dessa área criminal. E aí nós vamos trazer aqui para vocês as informações sobre quais os direitos, como é que você pode se defender do processo criminal. Inclusive tem casos até de pessoas que são condenadas e são presas e não fizeram nada, injustamente, não é? Então nós precisamos saber de um advogado quais os caminhos de defesa, né? E eu vou começar perguntando para a doutora Tatiana. Seja bem-vinda, doutora Tatiana. Parabéns pelo seu trabalho. E eu vou começar perguntando assim, quais são os tipos de casos que você mais atende no seu escritório? Que tipos de crimes, assim, de clientes que lhe procuram? Obrigada, Merino, pela oportunidade, parabéns pelo programa. Então, os crimes que eu mais atuo no escritório, eles são os crimes de tráfico de drogas e também Maria da Penha. Infelizmente, a gente tem uma grande demanda também nos crimes de Maria da Penha, e eu digo que, no tráfico de drogas, enfim, eu atuo na defesa e pronto, mas na Maria da Penha, eu como mulher, eu digo que eu atuo um pouco como psicóloga do preso, do réu, e digo, olha, não faz mais, não chega perto, ela quer terminar, então tu tem que aceitar, e assim, eu sempre digo para ele, ó, se acontecer de novo, não me chama, tô te ajudando agora, mas não me chama depois. Eu acho que é uma maneira que a gente tem de repente, eliminar um pouquinho essa nébula aí da violência doméstica, né? Então o advogado também dá uma orientação para o cliente, né? Sim. Eu queria saber também, doutora, assim, quais são os crimes mais graves que a doutora já fez defesa na sua atuação como advogada criminalista? Olha, tiveram alguns, Merino, alguns. Homicídio, roubo. Eu digo que eu não classifico os crimes como mais graves, mas sim os mais difíceis de defesa. Porque para o advogado criminalista, o que é mais difícil é a gente fazer uma prova contrária. Hoje, por exemplo, a gente está aqui tendo essa conversa e nesse horário, nesse dia, daqui a 2 meses, tu vai lembrar que a gente esteve aqui nesse dia, nesse horário. Tem muitos réus, muitas pessoas que são incluídas nos processos criminais por conta da cor da pele. E fazer a prova negativa, o que tu estava fazendo no dia 25 de fevereiro de 2000, não sabe? Então a gente tem essa dificuldade de fazer a prova negativa, de ir atrás de informação e tudo mais. Mas assim, o trabalho do advogado criminalista, ele é muito importante, principalmente quando a pessoa ela não tem, não participou do delito e tudo mais. A gente consegue fazer um trabalho muito bom. E também, dali a pouco, quando cometeu algum erro, enfim, a gente consegue uma redução, uma pena, tem que pagar, mas vamos conseguir uma pena justa para que essa pessoa consiga pagar pelo delito que cometeu e consiga se reinserir na sociedade. Como é que funciona mais ou menos uma defesa de um processo criminal de homicídio? Como é que funciona mais ou menos, assim, dá um resumo do processo para a gente, dos procedimentos? O homicídio, ele tem um procedimento à parte, são separados em 2 partes. Ele tem um procedimento até a decisão de pronúncia, onde ela decide se a pessoa vai a júri ou não, e aí, posterior, se existiu uma decisão de pronúncia, cabe recurso e tudo mais, mas se confirma aquela decisão, aí passa todo o processo de novo para o procedimento do júri, em audiência, com plenário, com jurados e tudo mais. Então, é um procedimento diferente, por exemplo, do crime de tráfico de drogas. Crime de tráfico de drogas, normalmente ele nasce através de uma prisão em flagrante, onde a pessoa é presa ali com determinada quantidade de entorpecente e, posterior, ela passa ali, arrola testemunhas de defesa e tal, marca uma audiência. É um processo que anda, teoricamente, né, se tem um advogado trabalhando, muito mais rápido do que um processo de homicídio, um processo de crime contra a vida. Doutora, uma coisa que eu queria perguntar, que é muito falado pela sociedade, uma pequena quantidade, por exemplo, de maconha, um cigarro de maconha, isso dá prisão? Qual é a consequência disso? Daquela pessoa, não estou dizendo o traficante, eu estou dizendo o consumidor, né? Então ele está fumando maconha, é preso lá com um cigarro, né? Qual é a consequência disso? O certo, existe, sabe, né? No direito a gente tem o que a legislação prevê e o que a gente vê na prática.
O correto dessa pessoa que é presa com um baseado, fumando uma maconha, é fazer um termo circunstanciado com posse de drogas. Ela vai lá, ela é chamada para uma audiência, o juiz, enfim, eu digo, dá um puxão de orelha, olha, não, isso não leva a nada e tal, isso é uma porta para as outras drogas, enfim. E aí ele acaba, não é um procedimento muito grave. O problema disso tudo é, dali a pouco, essa pessoa ela é presa com esse baseado e dali a pouco ela foi na boca e ela comprou uma quantidade maior para que ela não tivesse que ir todos os dias na boca, ela pegou uma quantidade maior e ela foi presa nesse trajeto para casa. Então, normalmente, nesse ponto, o delegado de polícia ele opta por enquadrar no tráfico de drogas e aí cabe à defesa, né, fazer um trabalho ali para, enfim, conseguir comprovar com o judiciário que se trata, de fato, de uma posse de droga. Como que se faz isso? Dali a pouco, se essa pessoa ela teve um TC, um termo circunstanciado antes, com uma posse de droga, olha, ele é usuário, ele já foi pego antes. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente tenta atuar. Ah, entendi. Então, o usuário da droga, aquele que é só o usuário, que tem uma pouca quantidade, então não é criminalizado, vamos dizer assim. Não, ele não é preso, né? Ele responde ao processo, né? Um procedimento e tal, assina um termo circunstanciado, mas não tem mais aquela prisão, né? Isso é interessante. Doutora, uma outra pergunta que a gente fica querendo saber, assim, ó, as pessoas reclamam da demora no processo, até de crimes graves, aí nós temos crimes que saem na imprensa, e aí demora muitos anos para sair o julgamento. E as pessoas querem justiça, querem uma justiça rápida. Qual a média de tempo de um processo criminal que leva desde o mais simples até o mais grave, após todo o julgamento dos recursos, quando acaba mesmo o final e se decide encerrar o processo? Quanto tempo, mais ou menos? Agora eu vou te dar uma resposta padrão de advogado, depende. A gente tem dois pontos. O processo que ele é com o réu preso e com o réu solto. O réu preso, digo assim, os meus processos normalmente, em torno de 6 meses. Por quê? Porque a gente está ali, a gente está atuando no processo, a gente quer que o processo ele resolva rápido. Por quê? Porque aquela pessoa está presa. E o quanto antes ela tiver uma sentença, dali a pouco ela vai ter uma sentença em um semiaberto, num regime menos gravoso do que o fechado, que é o que ela está atualmente. Então, a defesa ela tenta fazer com que o processo ele ande muito mais rápido. O processo, a gente tem ali um prazo de 10 dias, por exemplo, para abrir uma intimação, para depois correr um prazo de 5. A gente já cumpre aquele prazo lá no início, não espera passar ali os 15. Então, isso no réu preso. Então, em torno de 6 meses com o advogado atuando. Mas quando, cliente meu, réu solto, gente, último dia do prazo, vamos ganhar tempo. Por quê? Porque a gente tem também como trabalhar num recurso, numa prescrição. Então, quanto mais tempo a gente levar, melhor. Então, vai muito da estratégia da defesa. E quanto tempo leva mais ou menos isso para acabar o processo transitar em julgado até o final? Uma média, mais ou menos, dos crimes mais graves. De um réu solto, por exemplo, sei lá, um estupro, réu solto. Um homicídio, um latrocínio, por exemplo, estupro. De 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos. E o crime de estupro, qual é a pena para o crime de estupro? É uma pena muito alta. E, sinceramente, eu não atuo nesse tipo penal. Não consigo, é uma restrição minha que eu tenho desde que eu iniciei na área criminal. Eu não atuo na defesa desse tipo de crime, a não ser que existem alguns casos excepcionais no escritório que, de fato, eu entendo, eu consegui conversar com a pessoa e eu senti clareza no que ela me disse e, de fato, eu vou provar a inocência dessas pessoas. Sim, que a pessoa às vezes pode estar sendo acusada injustamente, às vezes acontece muito. Gente, até que são presas, pessoas são presas, ficam anos presas na cadeia, e aí quando vê o sujeito está lá, ficou 5, 10 anos e ele era inocente, né? Estraga a vida dele, estraga a vida social, estraga tudo e ele é inocente, às vezes acontece isso. Uma outra coisa, doutora, que nós queremos saber, que é bem importante, é a questão assim, ó, fui preso, por exemplo, né? Foi preso em flagrante ou algum tipo de prisão. Quais são as medidas que eu posso fazer para responder esse crime de liberdade? Até porque, por exemplo, se eu for inocente, é uma injustiça eu estar preso respondendo por um crime. Então, quais as medidas que o advogado pode tomar quando você é preso, né, para você poder responder esse crime em liberdade? Existem alguns requisitos, menino, que possuir residência fixa, trabalho lícito. O advogado ele tem que comprovar no processo que tu não vai te furtar do processo, que tu vai participar das audiências, e, que tu,
enfim, que tu é uma pessoa de boa índole, que independente se tu fez ou tu não fez o crime, que tu tem um trabalho fixo, que tu não vive da criminalidade. O advogado criminalista, ele busca trazer isso para o processo para convencer o juiz de que tu pode responder o processo em liberdade. Acontece, muitas vezes, da pessoa dali a pouco, foi presa ali com uma determinada quantidade de droga num dia, e no outro dia, 2 meses depois, ela foi presa de novo. Lá atrás, ela ganhou o direito de responder em liberdade. Esse juiz que vai analisar a segunda prisão dela vai olhar e vai dizer, olha, eu soltei, e aí ela já está delinquindo de novo, por mais que não tenha uma sentença. Então, existe uma coisa chamada garantia da ordem pública, que significa dizer que vamos garantir a ordem e vamos tirar essa pessoa, porque se a gente deixar ela na rua, ela vai continuar cometendo delitos e tudo mais. Então, esse é um ponto em que, normalmente, a prisão preventiva, né, ela toma o processo. Mas, no mais, se a pessoa ela tem residência fixa, tem um emprego lícito, enfim, está sendo acusado de alguma coisa. É primário, às vezes. É primário. Primário e não possuir antecedentes policiais, não tem nenhuma anotação. Porque dali a pouco a pessoa pode responder algum outro processo em liberdade e já macula um pouco, o juiz já olha diferente. Não, tu responde 2, tu responde 3 processos, peraí, vamos te prender para que tu não passe a responder um 4º e um 5º. Mas é mais ou menos nesse sentido. Então, dependendo do caso, cabe, né, uma liberdade para responder o processo em liberdade, dependendo das condições da pessoa, dependendo dos antecedentes da pessoa, dependendo se é primário, se tem emprego, a questão, tudo influencia na liberdade do juiz. Muito bom, muito interessante. Vamos encerrando aqui hoje o nosso programa. Espero ter tirado as dúvidas da sociedade com relação às questões criminais, que são bem importantes, porque nós temos 2 lados aqui, né? Nós temos pessoas que realmente são culpadas, mas que podem não ser tão culpadas do que estão sendo acusadas. Então, elas têm direito à defesa, pelo menos para ter uma pena reduzida, não é? Quando ela comete algum erro, mas não teve aquela intenção, né? Às vezes o crime não é com vontade, não é doloso, não é? Ele não teve aquela intenção. Então, isso tudo tem que ser avaliado, né? E pessoas inocentes que são presas que também têm direito à liberdade. Por isso que nós viemos trazer esse debate aqui à tona. Eu vou agradecer a presença da doutora Tatiana Lemos Nascente, advogada, que faz um trabalho muito grande aqui atendendo a população do Guajuviras. Quero mandar um abraço a todos, nos sigam nas nossas redes sociais, Professor Merino Advogado no Facebook, Merino Advogado no Instagram, me siga também no YouTube, Professor Merino Advogado, e no nosso WhatsApp, 9962-262, ao qual vocês podem mandar perguntas que nós vamos tirar as dúvidas de vocês sobre os temas variados que estamos aqui diariamente atendendo a população. Muito obrigado, Tatiana. Obrigada, Merino. Agradeço a presença e um grande abraço do Merino. Até a próxima, todos os dias, aqui na Umbra TV, às 13h30, estaremos com vocês.